Olá, pessoal. Bem, diante do que está acontecendo, né, a repercussão da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente, mais 30 e poucos aliados seus de primeira linha, né, surgem muitas especulações, muitas indagações, o que é natural, né, e duas delas são, né, qual o futuro, evidentemente, do presidente, e outra é o porquê, né, dessas frentes de lutas, né, ora por anistia, outrora por cassação do ministro, outrora por mudança na lei da ficha limpa, a anulação da delação do Mauro Cid, enfim. O que eles querem, afinal de contas, com tudo isso? Né? Bem, eu vou emitir aqui o meu entendimento, a minha leitura desse contexto, obviamente que é apenas o posicionamento de alguém que está observando. Né? Eu penso que esse pessoal, né, que detesta a democracia, passou a entender, não é? Como é que se destrói as democracias na atualidade. E começaram a tirar da cabeça, depois do 8 de janeiro, eles se convenceram, ou estão se convencendo, não é, de que a melhor forma de destruir uma democracia, por incrível que pareça, por irônico que pareça, a melhor forma de destruir uma democracia, principalmente com os instrumentos que se tem hoje, né, é usando a democracia. Né? E aí eu quero comentar aqui algumas coisas que lançam luz sobre essa minha premissa, vamos dizer assim, essa minha especulação. Né? Algumas dessas coisas são, por exemplo, a relação entre o ex-presidente, o seu grupo ali de assessores, o seu núcleo próximo, os filhos, os assessores mais próximos, militares, como o Heleno, o Braga Neto e outros e tal, e figuras como o Steve Bannon, né, Olavo de Carvalho, né, e o próprio Donald Trump. Não é? Vale lembrar, por exemplo, que embora a imprensa, cientistas políticos, comentaristas e tal, jornalistas os próprios aliados do presidente, ele também, o ex-presidente, na época em que ele era presidente, falavam em Olavo de Carvalho como seu guru, né? Vale lembrar que algumas vezes o Olavo de Carvalho refutou isso, né? Com aquela linguagem extremamente refinada e erudita dele, ele sempre, né, refutou. Tem vários vídeos dele aí refutando, dizendo que não, que o ex-presidente não era seguidor dele, não lia os livros dele, não seguia as orientações dele. E aí tem uma coisa importante, como é que eu diria assim, uma dica, né, vamos dizer assim, né, dessa questão aí do Olavo de Carvalho, que é a presença dos militares no governo. Algo que o Olavo de Carvalho sempre rechaçou, completamente, sempre rechaçou. Né? Então, isso sinaliza, isso dá uma pista importante, né, de que o Olavo de Carvalho tem razão. Né? Uma parte dos assessores, do pessoal aí como o Ricardo Vélez, que foi o primeiro ministro da Educação do governo, né? O próprio Weintraub, que foi sucessor dele, né? E outros assessores ali, ministros e tal, eram olavistas, mas o próprio presidente e os filhos do presidente não. Você percebe que há um desencontro, uma dissonância aí entre o que eles dizem, né, sobre o Olavo de Carvalho, o que eles fazem, o que eles fizeram, o que eles faziam, as decisões que eles tomavam, a questão de trazer os militares
para dentro do governo e ficar o tempo todo falando aquelas asneiras de que tinha as Forças Armadas, de que estavam esticando a corda, de que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF, e de que se o povo autorizasse, e de que iria acontecer com outro poder aquilo que eles não queriam, e todo o tempo fazendo essas ameaças, colocando tanque na rua, dizendo que se não houvesse voto impresso ia acontecer pior do que o que aconteceu nos Estados Unidos, etc. E tal. Então, isso daí não é olavismo, porque o Olavo de Carvalho, assim como o Steve Bannon, eles não defendiam isso. Eles são antidemocratas ou desdemocratas? São. Eles são a favor da autocracia? São. Não é? Do autoritarismo? São. Porém, não dessa forma, como no tempo da Guerra Fria, como nos anos 60, nos anos 70. Não. É uma outra forma. Então, um outro fato que lança luz sobre essa minha especulação é a reeleição do Trump, ou a nova eleição do Trump nos Estados Unidos. A gente observa que o Trump ele se afastou um pouco das ideias do Steve Bannon, né, durante a pandemia, etc. E principalmente naquele evento, né, catastrófico da invasão do Capitólio em janeiro, dezembro, não lembro, não sei, mas foi em 2021, né? Então, o que o Trump percebeu? Ele percebeu que não era por ali o caminho, né? Ele não reconheceu o resultado das eleições, ele queria continuar no poder, etc. Mas o que ele fez? Ele voltou, sentou com o Steve Bannon e reelaborou a sua estratégia, né? E provavelmente o Bannon disse para ele o seguinte: olha, se você quer destruir, né, o que resta de democracia nos Estados Unidos, não vai ser com tanque, não vai ser invadindo o Capitólio, não vai ser com milícias na rua. Pelo contrário, você precisa voltar à presidência. Uma vez novamente na presidência, você faz o que você quiser. Você precisa ter maioria no Congresso, maioria no Poder Judiciário e voltar à presidência. Você precisa ter os 3 poderes sob seu controle e aí, amigo, dane-se o resto. Você vê que o Trump não fala em negócio de Forças Armadas. Não precisa. E foi exatamente o que ele fez. Ele se recuperou, manteve a imprensa, o Poder Judiciário, o Congresso e o próprio Poder Executivo ocupado com um monte de bobagem, né? Com declarações bombásticas, com brigas do Elon Musk com a justiça brasileira e com uma série de outras mentiras, outras bobagens, né? A questão dos imigrantes que comiam animais domésticos, etc, etc, tal. E foi fazendo essas bobagens para manter o povo ocupado, né? E voltou à presidência da República, que era o que interessava. Então, depois do que aconteceu no 8 de janeiro aqui no Brasil, né, o mais provável é que, né, o ex-presidente finalmente se convenceu, né, de que, primeiro, não é possível nesse momento, não há clima, não há ambiente dentro das Forças Armadas para a instauração de uma nova ditadura, não há esse ambiente, não é? E segundo, não há essa necessidade. O caso do Trump mostra isso. Então, ele mesmo já falou, o ex-presidente, de que se arrependeu de ter tentado o golpe, ou seja, de ter levado os militares para o governo dele, ter dado tanto poder e etc., ter agido da forma que agiu, não ter ouvido o Steve Bannon, o Olavo de Carvalho, etc. e tal. Então, no meu entendimento, isso está muito bem desenhado. O que ele está fazendo agora? Ele está fazendo exatamente o contrário do que ele tentou fazer durante o governo todo, que foi cooptar, né? Que foi
seduzir, manipular, né, as Forças Armadas para tomar o poder. Qual é a estratégia dele agora? A mesma do Trump. Acontece que ele não tem a mesma competência. Ele não tem a mesma capacidade intelectual, né, do Trump. Ele é extremamente limitado, né, e não tem a mesma força moral porque ele é extremamente controlado, né, pelos filhos. Ele não pode contrariar os filhos. Ele não tem vontade própria. Então, por conta disso, né, ele tem mais dificuldade do que o Trump, né? Então ele prefere ouvir os filhos do que ouvir os ideólogos dele, como o Olavo de Carvalho, como o Steve Bannon. Então, ele, mesmo assim, tudo leva a crer, a concluir que ele mudou a estratégia. Então, quando ele diz que ele não está nem aí, só que ele fala numa linguagem mais erudita, né, para a prisão, realmente ele não está mais tão preocupado. Ele vai fugir, ele vai se matar? Eu creio que não. Eu creio que não, porque as perspectivas para ele são muito boas, né, no sentido de que o Trump reverteu lá nos Estados Unidos, não é? E no Brasil, né, quem pode confrontá-lo, né, em termos de movimento e tal, há muito tempo já aderiu essa narrativa, né, de que tem que ficar perdendo tempo, né, com questão de Potoca News, com questão de narrativas fantasiosas e se preocupando apenas com a questão do Lula, de eleger o Lula, de presidente da República, o PT, essa coisa toda. Então, resumidamente, qual é a estratégia? Enquanto eles estão divididos em núcleos, né? Tem um núcleo que cuida de ocupar o Congresso com as pautas bombas, com esse negócio de banir unissex, de aborto, maconha, casamento homoafetivo, pessoas trans, racismo contra brancos e tal. Então, essas pautas que não acrescentam absolutamente nada, é só para manter o Congresso ocupado, não é? Manter a sua base, a sua militância ativa, né? Ou seja, fazer palco, né, para a sua militância, né? Manter, né, o presidente também ocupado, né, a questão das emendas parlamentares, questões diplomáticas internacionais, questão de pesquisas sobre a popularidade do presidente e etc e tal. Então, eles vão mantendo, tem esse núcleo que cuida disso, né? Tem um núcleo da desinformação, que cuida de espalhar as potocas, as teorias conspiratórias, não é? Lula não sofreu acidente, ou Lula sofreu acidente, está praticamente morrendo, não tem mais condição de governar, é a primeira-dama que está governando, ou não é o Lula, é um sósia, né? A terra é plana, essas coisas que eles adoram e que o público deles também vai ao delírio de ficar compartilhando. Enquanto esses núcleos trabalham para ocupar a concorrência, né, o que o ex-presidente faz? Ele viaja o Brasil inteiro, né, fica na mídia, fica dando entrevista, fica nos canais, né, da ultradireita, né, e na mídia convencional mesmo. Ou seja, ele está sempre em evidência, sempre em evidência. E nessas viagens ele continua fazendo comícios. Ou seja, ele já começou a fazer a campanha há muito tempo. Mas ele não tem chance, a justiça não vai permitir que ele concorra. Ele não está preocupado com isso, ele sabe que ele não vai concorrer. Ele sabe que as chances são mínimas dele concorrer. Ele não está preocupado em ser preso. A preocupação agora, o interesse agora, o projeto agora é o mesmo do Trump. É dominar o Congresso, né? Dominar o Poder Judiciário e ganhar o Poder Executivo.
Ah, mas o Poder Judiciário aqui está diferente dos Estados Unidos, lá eles tiveram maioria, etc. e tal. É verdade. Mas, mesmo que ele não seja eleito, que ele sequer seja candidato, se o candidato ou a candidata do partido dele, do grupo que o apoia, for eleito, for eleita, e eles elegerem a maioria consolidada na Câmara e no Senado, ele quer mais o quê? Né? Quem é que faz as leis? Quem é que perdoa crimes? Poder Executivo e Poder Legislativo. Ah, mas o Judiciário precisa referendar e etc e tal. Mas isso aí é uma questão que com o tempo pode ser revertido. O que interessa no momento, ou pode até não ser revertido, mas me parece muito nítido que a estratégia dele nesse momento é essa, né? É fazer campanha, é usar dinheiro das emendas parlamentares para cooptar prefeitos, vereadores, deputados estaduais, enfim, é formar a sua base, né? Para ter sob controle, a partir de 2027, o Congresso e a Presidência da República, na pior das hipóteses, o Congresso com uma maioria consistente e os parlamentos, né, estaduais e governo. Enfim, resumidamente, ele desistiu não porque não goste, não porque não queira, mas porque não tem as condições. As condições não são nada favoráveis no momento. Ele desistiu do golpe pela força. E agora a estratégia é aplicar um golpe pela astúcia. É destruir a democracia usando a própria democracia. É cometer ilegalidade, né, mas sob o manto da legalidade. Né? É exatamente replicar aqui, né, a cartilha que está funcionando muito bem lá nos Estados Unidos. O que aconteceu no Brasil durante o governo dele é que ele preferiu, né, seguir a orientação dos coaches da família, né, os filhos dele e a esposa, do que seguir, né, os outros coaches, que é o Olavo de Carvalho, Steve Bannon, né, e o de lá do Putin, né, o Dugin, né, Alexandre Dugin, né? Então, pelo menos a leitura, né, que eu faço nesse momento é essa. Pode estar equivocada? É óbvio, pode estar, é apenas, né, o entendimento, a opinião de alguém que está acompanhando, que está vendo e está se pronunciando a respeito, tá bom? Então fica aí o meu comentário, a minha avaliação desse momento a esse respeito. Você pode curtir, discutir, mas não deixe de discutir. Faça aí os seus comentários, as suas críticas. Sigamos.